Hoje eu vou falar por que eu não congregaria na igreja adventista do sétimo dia. Vou falar alguns motivos aqui que eu creio que a maioria das pessoas vão concordar comigo, que é motivo suficiente para não congregar nessa igreja que é considerada seita, não só no Brasil. O primeiro motivo é os escritos de Ellen White. Os escritos de Ellen White são considerados como escritos inspirados para eles. E se você quiser ser um adventista, você precisa acreditar nos escritos de Ellen White como se fosse a Bíblia Sagrada, como se fosse algo inspirado. E nós acreditamos que somente a Bíblia Sagrada são escritos inspirados, escritos que pode nos mostrar o caminho para levar para o céu. Os escritos de Ellen White podem ser escritos de algo que aconteceu há muito tempo, também contém visões de Ellen White, profecias, só que não pode ser considerado canônico, não pode ser considerado inspirado, porque a própria Bíblia diz que aquele que aumentar um tio ou tirar, esse é considerado maldito. O segundo motivo é porque a igreja adventista é uma igreja muito exclusivista. Eles acreditam que somente a igreja adventista é a igreja remanescente, uma igreja que não tem nem 200 anos, acredita que ela é a única igreja remanescente, que todas as outras igrejas são falsas, todas as outras igrejas são a Babilônia, as Assembleias de Deus, as batistas, metodistas, presbiterianas, tem muitas igrejas, e eles acreditam que todas são falsas. A igreja verdadeira é a igreja deles. A igreja verdadeira é uma igreja que foi criada há menos de 200 anos atrás e todas as outras igrejas são falsas, são a Babilônia. Por isso que eu não acredito e não congregaria numa igreja tão exclusivista. O terceiro motivo pela qual eu não me congregaria na igreja adventista do sétimo dia é: eles acreditam que Jesus tem uma natureza pecaminosa, certo? Jesus Cristo, ele encarnou, desceu à terra como homem, só que Jesus não pecou. E você acreditar que Jesus tenha pecado, você está indo contra a palavra de Deus totalmente. Não tem como você aceitar um negócio desse. Jesus Cristo pecou. Jesus Cristo, ele veio para remir todos os pecados da humanidade. Ele veio para pagar uma dívida. Ele não veio para pecar, para cometer pecado. Como é que um pecador vai justificar outro pecador? Como é que um injusto vai justificar outro injusto? Jesus Cristo precisaria ser justo para justificar os injustos. E assim ele permaneceu, ele não pecou em cima dessa terra. E acreditar que Jesus tem uma natureza pecaminosa, que ele cometeu pecado em cima dessa terra, é uma tremenda heresia. Quarto motivo é: o sábado implica na salvação. Eles acreditam que para a gente ser salvo, tem que crer no Senhor Jesus e nós somos salvos pela graça. Porém, se não guardar o sábado, nós estaremos perdidos. Só que o sábado não é maior do que Jesus. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada nós entendemos que o sábado é para judeus. E você dizer que o sábado implica na salvação, mesmo você crendo em Jesus, é uma tremenda heresia. A igreja adventista, ela tem todas as características de uma seita, porque é uma seita. Uma igreja que foi criada há poucos anos atrás, já se diz a igreja remanescente, a igreja verdadeira, e tem um entendimento trazido por uma senhora que diz que teve visões de Adão e Eva. Não dá para acreditar. Tem escritos que é considerado a Bíblia para os adventistas, como se fosse a declaração de fé deles, e ela ensina que o sábado implica na salvação, ou seja, se você não guardar o sábado, você está perdido. E é por isso que eu não me congregaria lá. Quinto e último motivo pela qual não me congregaria na igreja adventista do sétimo dia é juízo investigativo. Eles acreditam que no ano de 1844, Jesus iniciou um juízo investigativo lá na eternidade para descobrir e para analisar as pessoas que iriam se salvar. Só que nós sabemos que a igreja adventista, ela previu a vinda de Jesus e errou.
E quando eles erraram, eles inventaram isso, porque eles disseram, vai ser dia tal. Aí não aconteceu o arrebatamento, eles começaram a inventar que foi no dia que eles analisaram, no dia que eles disseram que ia acontecer o arrebatamento, que Jesus começou a investigar, o juízo investigativo a respeito das pessoas que se salvariam e das que se perderiam. Simplesmente tentar tapar o erro deles. Só que não funcionou, porque nós sabemos que ninguém sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Ou seja, a Igreja Adventista é uma seita muito perigosa e nós temos que abrir os olhos para os ensinamentos, porque vem a nós como pratos lindos, só que aquelas falas bonitas dos teólogos, como por exemplo Rodrigo Silva, como por exemplo Leandro Quadros, são coisas para iludir a gente. Eles crê em Ellen White, crê no sábado, eles creem em coisas que não se deve aceitar. Ou seja, é uma seita. E quando é seita, nós temos que sair fora disso, porque a Bíblia Sagrada, ela tem tudo o que a gente precisa para chegar a Deus.